Rússia aumenta a tensão ao interferir em mais uma região da Ucrânia. Estados Unidos adotam sanções contra o governo de Vladimir Putin. Brasil pede tentativa de uma solução diplomática para a crise. Ministro Edson Fachin toma posse como novo ministro do TSE. O ministro Paulo Guedes anuncia medidas para estimular a economia do Brasil. Consumidores multiplicaram o uso dos cartões de pagamento por aproximação. Alerta do PROCON é para pais e alunos não aceitarem pedidos de compras obrigatórias de material escolar. E a atenção total do Ministério Jovens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus, é para a saúde mental nestes momentos de pandemia. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os Estados Unidos adotaram sérias restrições econômicas hoje contra a Rússia. As medidas entrarão em vigor amanhã, um dia depois de o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciar uma nova incursão na Ucrânia. E o governo de Kiev convocou os reservistas para defender o país. Depois de anunciar o reconhecimento da independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, nesta terça-feira foi a vez de o presidente Vladimir Putin tomar a mesma medida em relação a Donbás, que também faz parte da Ucrânia e não estava lutando contra o governo de Kiev. E o presidente russo foi autorizado pelo parlamento de seu país a utilizar as forças armadas no exterior com o discurso de que a paz precisava ser instaurada em todas estas regiões. A aprovação parlamentar russa de tratados de amizade com os separatistas pode abrir caminho para Moscou estabelecer novas bases militares nas cidades e, dessa forma, preparar uma investida no território ucraniano. A Ucrânia, por sua vez, pediu a ajuda do Ocidente para se proteger. No início da tarde, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que seus aliados deveriam intensificar o envio de armas para seu país. A ideia do ministro é, em suas próprias palavras, mobilizar o mundo inteiro e fortalecer as suas defesas. Enquanto os assuntos diplomáticos ocorrem, estudantes, legisladores e moradores de Kiev, capital da Ucrânia, se reuniram do lado de fora da embaixada para protestar contra as decisões de Putin. Já o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que pode romper os laços diplomáticos com a Rússia e defendeu que novas sanções duras fossem declaradas ao redor do mundo. O pedido de Zelensky surtiu efeito e algumas autoridades estrangeiras anunciaram sanções ao país continental. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson impôs sanções a 5 bancos russos e 3 homens, incluindo Gennady Timchenko, que tem ligações estreitas com Vladimir Putin. Segundo Johnson, essa é a primeira parcela do que a Grã-Bretanha está preparada para fazer se a Rússia não recuar. Quem também anunciou sanções foi a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela afirmou que o bloco de países europeus implementou sanções contra 351 parlamentares russos que votaram a favor da independência dos territórios e que as ações do bloco afetam também algumas entidades russas. No final da tarde, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também se manifestou sobre a situação e anunciou sanções muito mais duras contra a Rússia do que as estabelecidas em 2014, depois da anexação da Crimeia. Nas suas declarações, o presidente norte-americano anunciou bloqueio a 2 instituições financeiras russas, proibição de negociações com a dívida soberana russa e sanções à elite do país e seus familiares. Além disso, Biden reiterou que a Rússia não faz mais parte do financiamento ocidental. Pensando na defesa do território,
o presidente norte-americano também autorizou o envio de 800 soldados para a região do Báltico e até 8 caças para regiões próximas, e disse que as reações do seu governo estão apenas no começo. O reposicionamento das tropas não envolve envio de mais soldados ou equipamentos do território americano, e sim a mudança de forças já disponíveis na Europa. A situação entre a Rússia e a Ucrânia, que sempre se estabeleceu por conflitos indiretos, nesta ocasião, parece estar cada vez mais perto de eclodir. O governo brasileiro pediu que a Rússia e a Ucrânia negociem uma solução através do diálogo para evitar a escalada de violência na fronteira. Especialistas apontam que o Brasil não deve se envolver no conflito. Já a Embaixada da Ucrânia pede que o governo condene o apoio de Putin aos grupos separatistas. O Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, afirmou através de nota que o Brasil reafirma a necessidade de buscar uma solução negociada com base nos acordos de Minsk, que estabelece paz entre Rússia e Ucrânia após confrontos no leste da Rússia em 2014. Adotando um tom conciliador, o Brasil afirmou que apela a todas as partes envolvidas para que evitem a escalada de violência e construam canais de diálogos que encaminhem para a solução pacífica da situação no local. O que se espera é que o Brasil mantenha uma distância desses conflitos, que não são conflitos que envolvem os nossos principais parceiros comerciais, né? De forma direta. Indiretamente, a China e os Estados Unidos estão presentes na região, estão interessados nesse conflito, mas ele não interfere diretamente nos nossos principais parceiros. É melhor, portanto, que o Brasil mantenha uma isonomia, mantenha uma distância dessa área de conflito, até porque os prejuízos que virão serão sentidos por todo o mundo. Já a Embaixada da Ucrânia no Brasil pede que o governo se posicione e condene o apoio de Putin aos separatistas. Na segunda-feira, o presidente da Rússia declarou que reconhece a independência de 2 grupos ucranianos. A tensão aumentou entre os 2 países e nesta terça-feira o Congresso russo aprovou o envio de frotas militares para apoiar os grupos separatistas na Ucrânia. Quando uma potência militar começa a posicionar suas peças, né, na fronteira ou próxima à fronteira de outra potência militar, isso sempre gera insatisfação, sempre gera insegurança. E é isso que vem acontecendo na fronteira da Rússia com a Ucrânia ao longo dos últimos anos, né? Só que o que acontece? O Vladimir Putin espera um momento estrategicamente mais interessante para a Rússia, para colocar adiante as pretensões russas, e esse momento é o momento atual. Ainda há espaço para saída diplomática, ainda há espaço para que haja, né, alguma negociação para a saída desse conflito, mas esse espaço é cada vez menor, principalmente depois do que ocorreu ontem, né, em que Vladimir Putin declara apoio à independência de 2 regiões separatistas da Ucrânia e envia tropas em direção ao território ucraniano, tropas que por ele foram chamadas, né, de tropas de paz, ou seja, como se ele estivesse enviando um apoio para as populações locais. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Aécio Neves, diz que tem expectativa de que o conflito seja solucionado pacificamente, destaca o diálogo entre os chanceleres do Brasil e da Ucrânia e afirma que a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia sinaliza a disposição do país em contribuir positivamente com as relações, evitando mal-entendido e ruídos desnecessários. Já o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Juliano Cortinhas, destaca que é importante para o Brasil manter a imparcialidade diante do tema, mas que na viagem do presidente Jair Bolsonaro a Moscou, o país cometeu um erro diplomático ao declarar apoio à Rússia. Ele diz ainda que a tendência é que os grupos apoiados por Putin sejam de fato declarados independentes. Houve uma viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia em que ele declara apoio à Rússia,
um erro estratégico grave da nossa política externa, que a tendência mais provável é de que essas regiões separatistas realmente se tornem independentes com o apoio da Rússia. Isso vai causar um certo afastamento entre Rússia e China, e os Estados Unidos provavelmente vão agir impondo sanções econômicas à Rússia e a líderes separatistas da Ucrânia. No mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em queda de 1,09%, com as atenções internacionais voltadas para os temores de um conflito na Europa e para perspectivas de duras sanções internacionais contra a Rússia, após o presidente Vladimir Putin reconhecer 2 regiões separatistas da Ucrânia como independentes e enviar tropas de apoio. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,05 na venda. É a menor cotação desde 1º de julho de 2021. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,02%, com 112.891 pontos. E agora vamos ver como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, 386.937.563 doses foram aplicadas até hoje. 82,8% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 153.742.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. O Brasil é o 4º país que mais aplicou vacinas no mundo, atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. E veja a seguir, o ministro do STF, Edson Fachin, assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E o ministro da Economia diz que o governo está preparando medidas para ajudar a economia. O ministro Edson Fachin tomou posse agora há pouco da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, substituindo o ministro Luiz Roberto Barroso. Alexandre de Moraes foi empossado vice-presidente. Os dois foram eleitos em votação eletrônica no dia 17 de dezembro do ano passado. Fachin conduzirá a corte até 17 de agosto, quando terminará o seu mandato de 2 anos como integrante efetivo no TSE. Nesses 6 meses, estará à frente do processo de preparação das eleições, que serão realizadas em outubro. Em seu lugar, para comandar o processo eleitoral, vai assumir o agora vice-presidente do tribunal, Alexandre de Moraes. A sessão solene de posse terminou agora há pouco. Os outros ministros, Mauro Luiz, Benedito Gonçalves, Sérgio Silveira e Carlos Bastide, participaram da mesa de honra. Natural de Rondinha, no Rio Grande do Sul, Edson Fachin é integrante titular do TSE desde 16 de agosto de 2018, mas atuou como ministro substituto desde junho de 2016. É doutor em Direito da PUC de São Paulo e tem pós-doutorado no Canadá. Os moradores de 3 cidades atingidas por chuvas poderão receber com antecedência o pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais do INSS. A medida do governo federal, publicada no Diário Oficial de hoje, vale para os municípios de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Canapi, em Alagoas, e Teresina de Goiás, no norte goiano. Todos os benefícios poderão ser pagos no primeiro dia útil de cada mês, enquanto os problemas não forem resolvidos. São Paulo tem mais de 500 vagas de emprego com seleção pelo Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. A repórter Maria Clara Leite tem as informações. Olha só, os salários para essas 500 oportunidades variam de R$ 600 a R$ 3.641. E aí tem vagas na área da limpeza que exigem 6 meses de experiência e também um ensino médio completo. Tem vagas também de telemarketing que não exigem experiência, mas exigem um ensino médio completo. Também tem vagas para técnico em laboratório de farmácia, que exige ensino técnico em hemoterapia. E tem 60 oportunidades destinadas a pessoas com algum tipo de deficiência. Para participar do processo seletivo, basta se inscrever no portal do CAT.
que é o cat.prefeitura.sp.gov.br. Só que isso tem de ser feito até às 18 horas desta quarta-feira. O domingo de Páscoa acontece no dia 17 de abril, mas os ovos de chocolate já estão nas prateleiras da maior parte dos supermercados brasileiros. Diferente do que aconteceu em 2020 e 2021, os fabricantes, varejistas e pequenos empreendedores estão otimistas. Os donos de supermercados mandaram encher as prateleiras mais cedo este ano, fazendo com que as empresas voltassem todas as atenções para o feriado de Páscoa. De acordo com o levantamento da consultoria GS Ciência do Consumo, as compras deste ano já estão no mesmo patamar de 2019, quando os estragos da Covid não estavam por aqui. E a pandemia fez com que grandes empresas, já consolidadas, investissem na área digital, garantindo que algumas vendessem quase tudo, na melhor Páscoa dos últimos 10 anos. E grande parte dessas vendas pela internet, devido a investimento em marketing, publicidade e propagandas da televisão, aproximaram o público, mesmo quando todos estavam distantes para evitar a doença. Com a alta da inflação, os preços dos ovos de Páscoa devem estar mais caros para o consumidor, o que faz com que muitas pessoas optem pela compra de ovos caseiros. Uma excelente oportunidade para aquecer a economia local e fortalecer pequenos empreendedores. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aumentou a previsão para a inflação deste ano. Segundo o IPEA, vinculado ao Ministério do Planejamento, o índice calculado pelo IBGE deverá ser de 5,6%. A expectativa anterior era um IPCA de 4,9%. Quase 2 milhões de trabalhadores podem ser incluídos para receber o PIS/PASEP. Os cadastros de trabalhadores estão sendo revistos pela Dataprev e os resultados com os elegíveis devem ser disponibilizados a partir de 16 de março. A Dataprev, que faz a gestão dos cadastros de beneficiários, informou que 1 milhão de trabalhadores podem ser incluídos no abono salarial PIS/PASEP dentro do calendário de pagamentos no ano base 2020. Esses cadastros de trabalhadores já estão sendo revistos e representam 3,5% do total de cadastros verificados pela empresa, que foi de 55 milhões. A inclusão de novos beneficiários está em análise, desde a verificação de inconsistências de informações enviadas pelas empresas. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base de pagamento. É preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final de inscrição para servidores públicos. Os resultados com os trabalhadores elegíveis devem estar disponíveis a partir do dia 16 de março, no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e plataforma Serviços do Trabalho no portal gov.br. O governo mudou as regras para a devolução do dinheiro de serviços, reservas e eventos como espetáculos que foram adiados desde o início de 2020 por causa da pandemia. Agora, quem garantir que o crédito poderá ser utilizado pelo consumidor até 31 de dezembro do ano que vem, não precisará restituir nada. O dinheiro terá que ser devolvido apenas se não for possível remarcar o evento. E no Brasil, o SENAC de Mato Grosso do Sul divulgou uma pesquisa sobre as áreas profissionais que estarão em alta no mercado em 2022. Entre elas estão a tecnologia, o marketing e a saúde. Durante esse tempo de pandemia, muitas profissões tiveram que se reinventar, adaptando-se à nova realidade que enfrentamos. Porém, em pequenos passos, a rotina começa a voltar ao normal e o mercado de trabalho continua cobrando profissionais capacitados.
Por isso, investir em qualificação profissional pode ser o primeiro passo para uma trajetória de sucesso, seja empreendendo ou se encaixando em boas vagas no mercado de trabalho. O que pouca gente sabe é que essa trajetória pode ser estrategicamente estruturada quando se tem as informações certas. Uma delas é saber as áreas que estão em alta no mercado em 2022, onde estão as maiores demandas por profissionais, e concluir um curso em uma dessas áreas pode abrir portas. O mercado, com essa exigência, busca profissionais cada vez mais atualizados, com conhecimentos específicos das áreas. Cada vez mais nós buscamos ir nos atualizando, com professores capacitados para levar para o nosso cliente, o nosso aluno, conhecimentos inovadores, tendo em vista a inovação, infraestrutura, equipamentos, ferramentas que irão proporcionar um melhor conhecimento para a prática no mercado de trabalho. De acordo com a pesquisa divulgada pelo SENAC, a área de tecnologia, que já estava em crescimento em 2020, com a chegada da pandemia, teve um aumento ainda maior. O marketing também irá continuar em alta, uma vez que são os melhores estrategistas para fazer pessoas se conectarem com marcas e com outras pessoas. Nessa pesquisa, nós tivemos o resultado em alta, o segmento, os cursos na área do marketing e tecnologias. Então, o SENAC Dourado, Senac Mato Grosso do Sul, nós estamos investindo muito nessas capacitações nas áreas de marketing e de tecnologia. As instituições de saúde também precisaram se reinventar e viram a necessidade permanente de manter agilidade nas operações administrativas, técnicas e na própria área de medicina. Entre os mais variados profissionais, os da área de enfermagem ganharam destaque, já que podem atuar em vários setores. Maior de 76% na procura por profissionais na área da saúde, especificamente na área da enfermagem, técnicos de enfermagem tiveram uma grande valorização e também outros cursos, como técnico em análise, análises clínicas, laboratoriais, outros cursos de menores cargas horárias e também na área da estética. E nós tivemos uma alta também, que o mercado de trabalho está buscando esses profissionais. A qualificação é um valioso diferencial competitivo daquele profissional que entende que isso é fundamental para o próprio desenvolvimento. E veja a seguir, Israel decide reabrir as fronteiras que estavam fechadas por causa da Covid. E veja também, utilização dos cartões de pagamento por aproximação disparou no Brasil. Israel vai abrir suas fronteiras para todos os viajantes internacionais vacinados ou não contra a Covid-19 a partir de 1º de março. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro Naftali Bennett. A única exigência será a apresentação de 2 testes PCR com resultado negativo que forem feitos 3 dias antes do embarque. Quando chegar ao país, o visitante terá que ser submetido a mais um exame ainda no aeroporto. O turista deverá esperar o resultado isolado em seu quarto de hotel e apenas, se for negativo, que costuma sair em até 24 horas, estará liberado para seguir viagem. Com a medida, Israel voltará a permitir a entrada de crianças de todas as idades. Segundo a regra atual, estrangeiros só poderiam entrar no país se estiverem com a vacinação completa, o que automaticamente exclui faixas etárias ainda não contempladas no programa de imunização, como os menores de 5 anos. Israel foi o primeiro país a fechar suas fronteiras a estrangeiros logo no começo da pandemia e permaneceu assim ao longo de todo o ano de 2020 e foi considerado um dos países mais rígidos no controle de entrada de estrangeiros durante toda a pandemia. Já ao longo de 2021, após redução drástica dos números de casos, frutos de um controle rígido de medidas sanitárias e altos índices de vacinação logo no começo do ano, o país voltou a receber visitantes internacionais desde que imunizados.
E o Brasil registrou nas últimas 24 horas 816 mortes por Covid e 105.776 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira agora os números da pandemia. O mundo passou da marca dos 427.317.000 casos e tem mais de 5.904.000 óbitos. Os Estados Unidos ultrapassaram os 78.634.000 diagnósticos e tem um total de 938.862 vítimas fatais. A Índia se aproxima dos 42.852.000 contaminações. O Brasil chegou em 28.351.000 casos, com quase 25.506.000 pessoas recuperadas. Ao todo, são 645.420 mortes. A França tem mais de 22.577.000 casos positivos da doença. E o Reino Unido ultrapassou os 18.826.000 pessoas que foram contaminadas. A rainha britânica Elizabeth não participou de um compromisso virtual planejado para hoje, porque ainda está com sintomas leves de resfriado após testar positivo para a Covid-19. Elizabeth II, que acaba de celebrar o 70º aniversário de reinado, testou positivo para a Covid-19 no domingo. A rainha se encontrou em 8 de fevereiro com o filho herdeiro, o príncipe Charles, 2 dias antes dele testar positivo. A notícia do exame positivo da rainha alimentou a preocupação com a saúde da monarca, que em outubro do ano passado foi internada em um hospital por uma noite. Desde então, suas aparições foram reduzidas, mas Elizabeth II retomou as atividades públicas para a celebração de 70 anos de reinado, um recorde para a monarquia britânica. O Palácio de Buckingham disse ainda que a participação da rainha nos compromissos agendados para os próximos dias será decidida no momento oportuno. Começou hoje e vai até sexta-feira o prazo para as inscrições do programa Universidade para Todos, o SISU. Com o programa Universidade para Todos, os estudantes de baixa renda podem conseguir bolsas de até 50% em instituições de ensino particulares. Para isso, o candidato precisa ter renda familiar de até 3 salários mínimos, ter concluído o ensino médio em escola pública ou na rede particular através de bolsa e também ter feito o Enem. Este ano, o aluno pode usar a nota dos 2 últimos exames. O candidato não pode ter zerado a redação. E nesta terça-feira também foram divulgadas as notas do SISU, Sistema de Seleção Unificada. O resultado está disponível na página do participante. A matrícula começa nesta quarta-feira e segue até o dia 8 de março. E o PROCON de Mato Grosso do Sul divulgou uma relação de produtos de uso coletivo que não podem ser exigidos nas listas de material escolar. Se você já adquiriu, pode reclamar na escola. E se ainda não comprou, é bom ficar atento. Depois de muito pesquisar, a Tailine veio comprar os materiais da filha, a Maria Vitória, que está matriculada no 1º ano do ensino fundamental. Mas a empresária não vai levar todos os itens da lista, não. Tem alguns papéis aqui, né, que tem acho que uns 6 do mesmo, e aí eu achei um pouquinho exagerado, daí eu vou tirar um pouquinho da lista. Segundo o PROCON, a lista deve conter apenas materiais de uso individual do aluno. Giz não pode, clips, pasta suspensa, toner de impressora, álcool líquido ou gel, detergente, canetas para quadro, marcador para retroprojetor, rolo de fita adesiva, nada disso deve conter na lista. Material de escritório, de higiene pessoal e de uso coletivo. Grampeador, furador, papel higiênico, isso é vedado por lei e o PROCON publicou em 2016 uma resolução proibindo essa prática. Esse tipo de material já deve estar embutido na mensalidade escolar. O pai já paga cara a mensalidade. Segundo o superintendente do PROCON, também configura a prática abusiva exigir do consumidor a preferência por marca, modelo ou fornecedor. As escolas também não podem obrigar os pais a comprar todo o material de uma única vez. O pai que tiver dúvida, ele pode exigir da escola, e a escola tem a obrigação de entregar ao pai um plano de utilização desse material. Então, sentar na mesa, conversar, negociar com os donos de escolas a entrega do material ou mesmo inibir que se peça material vedado por lei
é função dos pais e o PROCON ajuda nisso e dá todo o respaldo para que os pais sejam atendidos nessa demanda. O número de armas registradas pela Polícia Federal vem crescendo durante os últimos anos. Só no ano passado, 204 mil foram licenciadas. O número é muito maior do que as 51 mil armas registradas pelo órgão em 2018. O aumento de 300% teria relação com o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em seu primeiro ano de mandato, que flexibiliza o porte e posse de armas por pessoas comuns. Das 204 mil armas registradas ano passado, 155 mil foram para cidadãos comuns. O número de interessados em fazer parte de clubes de tiro também cresceu consideravelmente nos últimos anos. Para participar deste esporte, não é necessário ter arma, nem posse ou porte. Os interessados devem ter no mínimo 18 anos e não possuir antecedentes criminais. É cada vez maior o número de brasileiros usando a aproximação dos cartões de crédito ou débito para pagar contas. Foi mais uma evolução no sistema, mas que ainda provoca muitas dúvidas e até medo em alguns consumidores. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito, ABECS, o número de transações feitas por aproximação em 2021 aumentou 7 vezes em relação ao ano anterior. Com o contactless, basta o cliente aproximar o cartão de crédito da maquininha que o pagamento é concluído sem a necessidade de digitar a senha. Apesar da comodidade, muitos ainda resistem a esta funcionalidade. Eu já vi casos de reportagens que o cartão dentro da própria bolsa, pode estar debitando na sua conta um valor que você não comprou. Então eu gosto muito do cartão de crédito, aproveito bastante, porém tenho esse receio quanto à questão da aproximação e o meu é bloqueado. Eu ainda tenho as minhas suspeitas, eu prefiro usar a função débito normalmente ainda e observar mais para ver se vai dar certo. Geralmente, na operação sem necessidade de senha, o limite máximo costuma ser de R$ 200 e são possíveis até 5 transações por dia. Mas é possível reduzir o valor e verificar com o banco a possibilidade de limitar o número de operações consecutivas sem senha. Emily diz que o contactless do seu cartão está ativo, mas costuma ficar atenta às notificações do seu banco. Hoje em dia a gente não pode confiar e a gente está exposto a golpe em todo momento. Inclusive a gente teve um cartão clonado recentemente, meu marido, e aí ele viu a notificação no aplicativo mesmo, ele já bloqueou o cartão, a gente cancelou o cartão e pediu outro. Elisângela também é adepta ao pagamento por aproximação. O cartão se mantém sempre próximo a ela, mas todo cuidado é pouco. Eu sempre estou com ele, é muito raro eu perder minhas coisas, então eu fico tranquila em relação a isso. Se eu não achar, eu vou lá e já bloqueio ele, mas como nem todo mundo tem esse cuidado, eu acredito que é preocupante sim. Alberto já teve problemas com a função por aproximação e recorreu à operadora do cartão de crédito. Aconteceu de vir uma cobrança no meu cartão, foi um valor baixo, mas foi considerável. E eu estava longe de qualquer tipo de estabelecimento de comércio, longe de tudo. Estava realmente em casa, digamos assim. E aí, mesmo assim, foi efetuada a compra no cartão por essa opção de aproximação. O que me deixou muito assustado. E eu, no primeiro momento, o que eu fiz foi cancelar, bloquear o meu cartão, a opção de aproximação, cancelei na hora, para que não ocorresse mais compras, Este supervisor florestal fala que não se sente seguro com a tecnologia. Eu utilizo muito o cartão de crédito, mas não o de aproximação. Eu tenho uma preocupação com... Não me sinto seguro, na verdade, não me sinto seguro utilizando esse cartão. Todas as lojas que eu vou, a preocupação é o cartão. Pedir um cartão, mas RG para conferir se realmente o cartão é meu, não. Acho que deveria pedir, né? Sim, certeza. Eu acho que, porque assim, até uma coisa que se está na minha mão, pode ser o seu, pode ser de outro. Como que eu vou provar que aquele cartão é meu? Só se aproximar. Então esse é um fator que eu tenho uma preocupação. O mesmo foi constatado por Leila. Me solicitaram e isso realmente gera uma preocupação, porque pode ser um cartão roubado de uma outra pessoa e alguém está utilizando indevidamente, configurando aí um crime de estelionato.
E veja a seguir, o número de mortes causadas pelo temporal em Petrópolis subiu para 186. E veja também a atenção total do Ministério Jovens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus, é para a saúde mental nestes momentos de pandemia. Hong Kong anunciou nesta terça-feira que vai realizar a testagem obrigatória anti-Covid de toda a população a partir de março. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo mundo. A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, reforçou a eficácia da estratégia Covid-0 dinâmico da cidade, semelhante à da China continental, que visava erradicar qualquer surto a todo custo. A cidade, que possui quase 7,5 milhões de habitantes, enfrenta uma onda de contaminações por Covid-19 com uma média diária de mais de 6 mil novas infecções. De acordo com as autoridades, pesquisadores da Universidade de Hong Kong prevêem que o pico de novas infecções podem atingir até 180 mil contaminações por dia. A capacidade de testes diários na província poderá chegar a 1 milhão e, segundo ela, escolas e ginásios poderão ser utilizados para testes e isolamentos. Após 2 anos da pandemia, alguns bairros de Nova York voltaram a receber moradores. À medida que a pandemia deu origem a cenas de morte e desespero em Nova York, poucos lugares esvaziaram mais do que os quarteirões de Chelsea e arredores, o bairro nobre conhecido por restaurantes modernos, galerias de arte e um parque urbano elevado, o High Line. A saída de moradores de Manhattan alimentou manchetes sobre o fim de Nova York e o declínio da América urbana. Mas mesmo que a variante Ômicron tenha mais uma vez mergulhado a cidade na incerteza, este ano também promoveu uma narrativa mais esperançosa, o preenchimento de bairros antes vazios. Chelsea está entre as principais áreas de Nova York que atraem novos e antigos moradores, de acordo com novas descobertas, alimentando um boom no mercado imobiliário e projetando um futuro muito mais otimista do que o imaginado pelas previsões mais sombrias do ano passado. Os aluguéis dispararam e superaram os níveis pré-pandêmicos. Começou o julgamento do ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, pelo envolvimento no mega escândalo de corrupção envolvendo a construtora brasileira Odebrecht. Humala, de 59 anos, é um ex-tenente-coronel do Exército que presidiu o país entre 2011 e 2016. Ele é acusado pelo Ministério Público de lavagem de dinheiro por receber contribuições ilegais de 3 milhões de dólares para a campanha que o levou ao poder. A mulher do ex-presidente, Nadine Heredia, também é julgada. Ambos negam as acusações. A promotoria pediu 20 anos de prisão para Humala e 26 anos para sua mulher. A paradoxal pintura de René Magritte, chamada de Império das Luzes, que retrata uma rua noturna sob um céu azul brilhante, será leiloada em Londres na próxima semana e pode atingir um preço recorde para uma obra do surrealista belga. A pintura, descrita pela casa de leilões Sotheby's como uma obra-prima da arte do século XX, tem uma estimativa de mais de 45 milhões de libras, cerca de 60 milhões de dólares. É a atração principal do leilão de arte moderna e contemporânea, que também apresenta 6 pinturas do impressionista Claude Monet, bem como obras de Picasso, Van Gogh, David Hockney e outros. E olha só, um casal inesperado de pinguins vira livre após viralizar ao passar junto a quarentena. Edward e Annie viraram um símbolo de otimismo na quarentena. Segundo os treinadores, a liberdade dos animais para perambular pelo aquário ajudou no bem-estar deles. Os companheiros rapidamente se tornaram celebridades. Com o aquário, em Chicago, fechado aos visitantes, os salões vazios se tornaram uma aventura para a dupla que visitava alguns de seus colegas de moradia. O livro, intitulado Edward e Annie, Uma Aventura de Pinguins, deve chegar à loja nos próximos meses. Os pássaros serão os personagens centrais do livro, que irá ressaltar os desafios e a diversão de embarcar em novas aventuras. Voltou a chover forte em Petrópolis. A cidade também apresenta pontos de alagamentos e, segundo a prefeitura, a previsão meteorológica é de que ocorra chuva moderada a forte ao longo da noite de hoje. Agora há pouco, mais 9 pessoas foram encontradas mortas e o número de óbitos subiu para 195. O temporal que desabou em Petrópolis na terça-feira da semana passada foi o maior na cidade desde 1932.
segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Choveram quase 260 milímetros em poucas horas. Os números já fazem parte da tragédia, a maior da história da cidade. Em 1988, foram 171 óbitos. As equipes de resgate continuam em diversos pontos da cidade. Até o momento, as regiões com mais mortos, segundo o Corpo de Bombeiros, são Alto da Serra, onde fica o Morro da Oficina. Entre os militares que realizam buscas em meio aos destroços, há bombeiros especializados em resgate de soterrados. Além disso, há cães farejadores em campo. Segundo a Defesa Civil, desde os deslizamentos e as enchentes na última semana, 24 pessoas foram resgatadas com vida. A saúde mental de crianças e adolescentes, que já vinha sendo alvo de preocupação antes da pandemia, piorou após a chegada da Covid-19. Os dados do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, reforçam a necessidade de atenção a esse público, que na Igreja Internacional da Graça de Deus é atendido pelo Ministério Jovens que Vencem, por meio de ações como a que você vai conhecer agora. Dentro do ônibus, eles vibram pelo início de uma viagem inesquecível. O destino desses jovens? Uma chácara no interior de Rondônia com uma vasta área de lazer. Mas o que eles buscam mesmo vai muito além da diversão. Até que sobre vós desça o Espírito Santo. Um verdadeiro encontro com Deus. Foi com esse propósito que o grupo de 160 jovens seguiu viagem para um retiro espiritual. Promovido pelo Ministério Jovens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus, o Acamp 2022 contou com várias atividades realizadas com o objetivo de reavivar e preparar os jovens daquela região para um ano de grandes vitórias após um longo período de enfrentamento à pandemia da Covid-19. E não por acaso o evento ganhou o nome de A Retomada. É hora de se levantar, é hora de reagir, né? É hora de deixar o que passou e seguir em frente, olhar para frente, né? E se levantar. E foi esse o propósito, né? Nesse propósito que nós realizamos o acampamento. Um encontro capaz de transformar tristes estatísticas sobre os jovens. Muitos jovens têm interrompido a sua vida, né? Se mutilando, né? Eu já tive assim a oportunidade de acompanhar muitos jovens que tentaram tirar a própria vida, né? Que se mutilaram, que se enveredaram pelo caminho das drogas. Mas o caminho a ser seguido pode ser bem diferente, com resultados que surpreendem. Eu confesso que eu estava meio fria, eu estava meio afastada. E nessa noite, nesses 3 dias, eu reconectei com Deus, eu senti a presença dele novamente. Eu voltei ao primeiro amor, à primeira essência. E entendi que, a nossa vontade não é boa, não é perfeita, não é agradável. Aparentemente é, mas não é. Então, a única vontade boa, perfeita e agradável é do Senhor. Por meio desse entendimento, no retiro, a Maria Eduarda tomou uma decisão. Que era me batizar nas águas. Eu já era de ministérios, da igreja mesmo, só não era batizada ainda. E lá o Espírito Santo falou tanto comigo e como os outros jovens, né, também foram. Eu saí de lá uma pessoa renovada, que lá, foi uma bênção. Eu fico muito feliz e espero o próximo acampamento também. E foram várias as histórias de transformação escritas durante a viagem, que contou com a presença do pastor Márcio Alves, líder nacional da juventude da Igreja Internacional da Graça de Deus. Para nós foi uma questão de honra trazê-lo pela primeira vez, né, para que ele pudesse passar aquilo, a visão, passar aquilo que Deus colocou no coração dele a respeito
do trabalho da nossa juventude. Inclusive, trouxe muitas novidades boas para a gente, o que o nosso missionário R.R. Soares, né, pretende realizar, os propósitos que pretende realizar ainda esse ano de 2022 com a nossa juventude. Então, a presença do pastor Márcio aqui foi para nos edificar, para nos acrescentar ainda mais o conhecimento de Deus. O Ministério JQV visa alcançar jovens de todo o país, levando-os a um propósito de vida por meio da Palavra de Deus, com ações realizadas pelo grupo ao longo de todo o ano. Então agradeço muito a toda a equipe, agradeço muito a Deus por ter essa oportunidade e quero ir mais vezes, estou colada no próximo. Muito obrigada, Deus abençoe. Acelere, pisa, acelere, pisa, acelere, pisa, agora não pode parar. Acelere, pisa, acelere, pisa, acelere, pisa, agora não pode parar. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Cheguei aqui hoje passando bem mal. E daí eu falei pra minha mãe, eu não vou conseguir ficar no culto, mãe. Eu tô bem mal e agora eu tô bem melhor. Oh, glória a Deus, que bonito. Minha mãe não queria tirar do culto, tá vendo, pessoal? E Deus foi lá e curou. Câncer de pele nos meus lábios, não tô sentindo nada agora. Tá sentindo mais não? Ele tinha um câncer de pele aqui no lábio, não tá sentindo ele mais? Saiu? Não tô sentindo nada no momento. Não tá sentindo mais. Pronto, glória a Deus, que coisa bonita. Eu não estava ouvindo desse ouvido aqui já faz acho que uns 5 meses e agora eu estou ouvindo. Olha que bonito, pessoal. Deus passando aqui curando. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz.